Distância entre dois pontos no espaço. Qual é a distância entre os pontos A e G? Se traçarmos por cada um dos pontos planos paralelos aos planos coordenados, obtemos um paralelepípedo, onde o segmento reta AG é uma das diagonais espaciais do paralelepípedo, ou, se quiserem, a diagonal do paralelepípedo. Logo, para determinar a distância entre os dois pontos, A e G, basta aplicar a fórmula do teorema de Pitágoras no espaço, que vocês estudaram no 8º ano. Portanto, D ao quadrado, como sabem, a diagonal espacial normalmente representa-se por D maiúsculo, é igual à soma do quadrado das três dimensões do paralelepípedo, isto é, comprimento, largura e altura, que é equivalente a D igual a raiz quadrada de C ao quadrado mais L ao quadrado mais A ao quadrado. Se se recordarem a dedução desta forma, para deduzir esta forma aplica-se duas vezes o teorema de Pitágoras. Isto é, reparem, o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Logo, vou calcular inicialmente o comprimento de segmento AC, portanto, da diagonal facial, uma vez que já conheço o comprimento dos catetos, reparem, e em seguida o comprimento da diagonal espacial AG, uma vez que o triângulo ACG é também um triângulo retângulo. Para que vocês compreendam qual é a fórmula que nos dá a distância entre dois pontos no espaço, neste caso os pontos A e G, vamos resolver o exercício desde o início, ou seja, vou colocar, portanto, diagonal ao quadrado é AG, comprimento AG ao quadrado, que é igual a 2 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 0 ao quadrado, mais 4 menos 0 ao quadrado. Como vimos no plano, esta expressão aqui é exatamente igual a esta. Porquê? Porque, como sabem, a distância é sempre um número não negativo e um número elevado ao quadrado também dá sempre um número não negativo. Como temos o AG é um comprimento, portanto, comprimento de segmento AG, uma distância, se quiserem entre os dois pontos, interessa-me somente a raiz quadrada positiva. E, efetuando os cálculos, determinamos o comprimento do segmento AG, neste caso dá raiz quadrada de 50. Vamos ver outro exemplo. Qual é a distância entre os pontos B e H? Ora, novamente, a diferença, este comprimento aqui corresponde à distância entre os pontos C e D, que já vimos que é dada pelo módulo da diferença entre as abscissas, 2 menos 5, ou se quiserem 5 menos 2. Este comprimento aqui corresponde ao módulo da diferença entre as ordenadas, reparem, portanto fica módulo de menos 5 menos 1, ou se quiserem 1 menos menos 5, e finalmente este comprimento aqui, que corresponde à distância entre os pontos A e E, ou B e F, uma vez que é igual, é dada pelo módulo ou valor absoluto de 4 menos 0, ou 0 menos 4. E agora resta substituir raiz quadrada positiva, efetuando os cálculos, temos que o comprimento de segmento BH é igual a raiz quadrada de 61. Ora bem, então a fórmula da distância entre dois pontos no espaço, dados dois pontos P1 de coordenadas x1, y1, z1 e P2, x2, y2, z2, no referencial ortogonal do espaço, a distância entre os dois pontos é dada pela expressão. Portanto, é exatamente esta fórmula que, reparem, é no fundo esta, equivale a esta expressão, permite-nos determinar a distância entre dois quaisquer pontos do espaço. Reparem que, caso se pretenda determinar a distância entre um ponto qualquer do espaço e a origem referencial, a fórmula vista, esta, reduz-se simplesmente a esta. E porquê? Reparem, neste exemplo concreto, ficaria o quê? Ficaria raiz quadrada de 2 menos 0, mas 2 menos 0 é 2, portanto ficaria 2 ao quadrado, por isso vem x ao quadrado. Depois aqui, mais menos 3 menos 0, que dá menos 3 ao quadrado, portanto vem y ao quadrado. E finalmente, 4 menos 0, que é 4, portanto z ao quadrado.
Assim, basta, se eu pretender determinar a distância entre um ponto qualquer do espaço e a origem do referencial, basta fazer o que é? Raiz quadrada da abscissa ao quadrado, mais a ordenada ao quadrado, mais a cota ao quadrado. E depois resta efetuar os cálculos. Exercício: calcular a distância entre os pontos P de coordenadas -1, 0, 4 e Q de coordenadas -3, -2, -4. Se quiserem, podem atribuir a cada uma das coordenadas as respectivas letras e depois é aplicação imediata, é só substituir, aplicando esta fórmula aqui, que já vimos, que já entendemos como é que ela surge. Então vem o quê? A distância entre os pontos P e Q é igual a raiz quadrada entre -3 menos -1 mais ao quadrado, não é? Mais -2 menos 0 ao quadrado mais -4 ao quadrado. Efetuam os cálculos. Reparem que é indiferente fazerem x2 menos x1 com x1 menos x2, porque o resultado é exatamente o mesmo, como vão poder comprovar à frente. Portanto, a distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de 72. Portanto, este é o valor exato. Reparem que acabei de dizer, aqui fiz ao contrário, portanto fiz x1 menos x2, portanto ficaria -1 menos -3 ao quadrado, mais 0 menos -2 ao quadrado, mais 4 menos -4 ao quadrado. Efetuando os cálculos, chegam exatamente, como não poderia deixar de ser, ao mesmo valor.